Olá, Deus te abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à leitura bíblica cronológica. Estamos juntos mais um dia para nos aprofundarmos na leitura da palavra, para alimentar o nosso espírito, que seja uma alegria, que seja uma leitura com bastante alegria, que seja uma leitura que traga regozijo ao seu coração, para você que está aqui ao vivo, nos acompanhando, para você que está assistindo a qualquer hora do dia, que Deus fale tremendamente ao seu coração. Estamos aí na reta final desse propósito. Que bom que você está conosco. Que bom que você está participando. Que bom que você está se alimentando da palavra. Eu tenho certeza que frutos serão colhidos dessa leitura. Já estão sendo colhidos. Então, que Deus te abençoe maravilhosamente. Para quem não me conhece, eu sou o Márcio José e fazemos parte da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Brasília. Então, sejam muito bem-vindos a essa leitura, a esse projeto. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 32 e o capítulo 33 do livro de 2 Crônicas. O capítulo 32, ele inicia no versículo 1 dizendo: Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Então o rei assírio, chamado Senaqueribe, ele invadiu Judá com um exército poderoso, ele ameaçou Jerusalém e ele também ridicularizou, o Deus de Israel. Ele tentou intimidar o povo, dizendo que nenhum Deus havia sido capaz de salvar suas nações. E Deus então deu estratégias aqui para Ezequias, para que ele bloqueasse essa entrada do rei Senaqueribe. E nesses versículos iniciais que nós lemos aqui, nós vemos a confiança de Ezequias em Deus. Isso traz uma lição para nós, que nós devemos sempre, mesmo diante das adversidades, principalmente diante das adversidades, confiar em Deus e buscar o socorro, buscar a resposta em Deus, buscar a solução em Deus. Muitas vezes há situações que nós queremos agir no impulso, nós queremos agir naquele momento, sendo que o prudente, o sábio, é nós agirmos no tempo de Deus e na hora que Deus nos der a resposta. Outro ponto muito importante também que nós vamos ver nesse capítulo é a soberba, e a arrogância de Senaqueribe, ao ele dizer, que nenhum Deus poderia proteger as nações ali do seu exército. Amém? O versículo 7 diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem se desanime por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar
e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Então Ezequias ele trouxe uma palavra de encorajamento. Uma palavra de ânimo, né? Não está saindo aqui. Encorajamento. Aleluia. Travou aqui, né, pastor Léo? Pastor Gabriel. Então, ele trouxe essa palavra de ânimo para com o povo de Israel. É nesses momentos que nós temos que levantar. Nós temos que confiar naquilo que a palavra diz. E muitas vezes Deus vai te usar ao ver um colega, um amigo, um familiar passando por uma situação. Deus vai te usar para trazer uma palavra de ânimo. Deus vai te usar para trazer uma palavra de bênção. O que nós precisamos é ser porta-voz daquilo que Deus é, daquilo que Deus já fez e daquilo que Deus faz. Então, seja essa pessoa que encoraja, né? Essa pessoa que traz uma palavra de encorajamento. Amém? E Deus, ele trabalhou, né? Através da palavra de Ezequias, né? E no desenrolar dessa história, né? Nós vamos ver aqui do versículo 9 em diante, né? Eles cercam Jerusalém, né? Mas a confiança de Ezequias e do seu exército estava no Senhor. Senaqueribe fala palavras, né? Questiona, né? Como que eles iriam vencer, né? Mas aquele povo, aquele exército, confiam no Senhor. Por mais que os oficiais de Senaqueribe desafiassem a Deus, né? Ezequias confiava no agir de Deus, naquilo que Deus ia fazer, né? A partir do versículo 20, nós vemos assim, dizendo, nós vamos ver aqui a intervenção de Deus, né? Nós vamos ver aqui a resposta de Deus para o posicionamento que Ezequias teve e todo o seu exército. Diz assim a partir do versículo 20. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei Assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Versículo 22. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos levaram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Então, Senaqueribe queria invadir Jerusalém e Deus enviou um anjo, e esse anjo destruiu cerca de 185 mil homens do exército assírio, né, durante a noite. E forçando, né, Senaqueribe a voltar derrotado para Nínive. E essa intervenção, irmãos, demonstrou o poder de Deus sobre os inimigos de seu povo. Que lição nós aprendemos? Que quando nós confiamos no Senhor, Ele batalha por nós. Quando nós confiamos no Senhor, Ele pega as nossas causas. Ele garante a vitória. Ele vai à nossa frente. O anjo do Senhor vai à nossa frente, nos guardando e nos protegendo. Amém? Porém, como toda história, existe um porém, um entretanto. Versículo 25 vai dizer que
Ezequias se ficou muito orgulhoso, né, por causa daquela vitória. Diz assim: mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso, a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Então, o orgulho é algo que nós temos que tomar muito cuidado. O orgulho fez com que muitos homens caíssem, muitas nações fossem derrotadas. E Ezequias, aqui após essa vitória, ele começou a pensar que ele era demais, ele podia muito. Tornou-se muito orgulhoso, né? E a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá, né? Sobre o reino de Judá e sobre Jerusalém. Mas ele humilhou-se, ele reconheceu o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. E a ira do Senhor não veio sobre o reinado de Ezequias. Então, que nós sejamos pessoas humildes. Por mais que Deus nos abençoe, por mais que o Senhor nos use. Aqueles que são usados, Senhor, por situações miraculosas, né? Pessoas oram, cristãos oram por outros e Deus cura. Nós pregamos a palavra e pessoas aceitam o Senhor Jesus, têm mudança de vida. Discipulamos pessoas, ensinamos a palavra. A transformação que Deus faz é mérito do Senhor. Nós somos apenas instrumentos na mão dele. Então, muito cuidado com o orgulho, muito cuidado com a soberba, que nós tenhamos esse cuidado, que nós possamos sempre direcionar todo louvor, toda adoração, àquele que realmente é digno de louvor e toda adoração, que é o nosso Deus, que é o Senhor Jesus. Amém? Versículo 32 diz: os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e os seus atos piedosos estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias descansou com seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão os túmulos dos descendentes de Davi. Todo Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhe homenagens por ocasião da sua morte. E o seu filho Manassés foi o seu sucessor. Então, apesar daquele momento de orgulho que ele teve, aquela falha, ele foi abençoado, ele prosperou e ele foi honrado pelo Senhor durante o seu reinado, né? E ele deixou um legado de reformas espirituais e muita fidelidade a Deus. Me desculpa. Então, Ezequias foi um exemplo de rei, né? Foi um rei que resgatou o povo para a adoração a Deus, que trouxe o povo de volta aos princípios da palavra, né? E ele deixou esse legado. E é uma pergunta que nós fazemos: que legado nós estamos deixando para as gerações futuras? Que legado nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que andam conosco dia a dia? Então, que nós possamos ser exemplo, né, de hombridade, exemplo de paternidade, que nós venhamos a construir um patriarcado, né, de cuidado, de amor nessa geração que nós estamos vivendo, e que os nossos descendentes, eles venham crescer e seguir no caminho do Senhor. Amém? Capítulo 33 de 2 Crônicas, vai iniciar falando do reinado de Manassés. Manassés, infelizmente, ele fez o contrário de seu pai Ezequias. Diz assim, versículo 1: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas.
reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para os Balaíns e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Versículo 6. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e consultou médios e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então, que triste, né? Ezequias não conseguiu passar para o seu filho Manassés um legado de adoração, um legado de temor a Deus, de um homem íntegro e reto, de um rei que honrasse a Deus. E Manassés, então, trilhou esse caminho, né, de apostasia, ele reintroduziu a idolatria, ele praticou feitiçaria, ele profanou o templo, ele praticou coisas abomináveis, né, ao ponto de ele queimar seus filhos em sacrifício. E por causa disso, a mão de Deus pesou sobre aquele lugar, né, sobre aquele reino, sobre Judá. Versículo 10. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés. Colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Então, a incredulidade, a desobediência, a apostasia trouxe uma consequência. Algo muito sério quando nós falamos em pecado, e muitas vezes tem algumas pessoas que têm aquele entendimento: eu pequei, eu oro a Deus e Deus me perdoa. Sim, quando há arrependimento, quando há sinceridade nas nossas orações, o Senhor nos perdoa. Mas todo pecado tem uma consequência. Então o pecado não é porque nós temos um Deus que nos perdoa que nós vamos brincar com o pecado. Há pessoas que brincam com a desobediência, brincam com o pecado, brincam com Deus. Então é muito sério isso. Nós temos que lutar dia e noite contra o pecado, lutar contra a apostasia espiritual, contra a frieza espiritual, contra tudo aquilo que nos afasta de Deus. Porque o curto período que eu fico afastado de Deus, esse período, se eu estiver envolvido com aquilo que desagrada a Deus, eu posso colher algumas consequências por isso, né? Nós vemos tantos testemunhos de pessoas que estiveram no mundão, pessoas que praticavam, envolveu com droga, viveu com adultério, com tanta coisa, né, que a palavra de Deus condena. E Deus o encontrou com ele e restaurou, mas a consequência ficou. Pessoas respondendo seus atos na justiça porque praticou crimes, porque estava no período do engano, teve a família destruída, né? Enfim, então tudo isso são consequências, né, do pecado. Então cabe a nós corrigir, né, as nossas atitudes diariamente e entender que Deus, quando Ele castiga, Deus, quando a mão dele pesa, é porque Ele nos ama. E Ele quer que nós voltemos ao princípio correto, ao caminho correto. Amém? Deus corrige a quem Ele ama. Então, essa prisão de Manassés aqui aponta para nós hoje, na nova aliança, o arrependimento que nós temos que ter, né? Aponta para o arrependimento em Cristo. E mesmo em situações difíceis, sempre há uma chance. Deus sempre dá uma nova chance para o ser humano. Então, volte-se para o Senhor, volte-se para Deus. Versículo 12. Em sua angústia, ele buscou o favor de Deus, o seu Deus. O favor do Senhor, o seu Deus. E humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Versículo 13.
Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pleito, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Então foi necessário que Manassés fosse capturado, né, fosse levado cativo para a Babilônia, para que ele reconhecesse que ele estava errado, que ele estava fora dos caminhos do Senhor, que as suas atitudes, né, eram contrárias aos decretos, aos ensinamentos de Deus. E ele passou maus bocados, né? Passou por situação difícil. Um rei estava sendo escravizado, estava sendo torturado, mas ele buscou o favor do Senhor. Ele humilhou-se diante de Deus. E Deus ouviu o seu pedido. E ele foi trazido, né, de volta a Jerusalém. E com isso ele reconheceu o poder de Deus. Então, quando nós clamamos, quando nós buscamos o Senhor, Ele ouve. Então não importa o que você fez. O que importa é o hoje. O que importa é o agora. O seu posicionamento diante das suas atitudes erradas. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entregue o seu caminho a Ele, confia nele, tudo mais Ele fará por você. É tempo de arrependimento, é tempo de mudança. Amém? Versículo 15. A partir do versículo 15, então, Manassés começa a fazer uma nova reforma ali no reino, né? Diz assim: Manassés retirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que lá havia colocado, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Então restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, ao seu Deus. Então, ele restaurou o altar do Senhor. Há uma palavra para nós hoje, para restaurarmos o altar da adoração a Deus em nossas vidas. Hoje nós não precisamos sacrificar em um altar, num lugar, mas a nossa vida é uma oferta ao Senhor. As nossas atitudes diárias, os nossos posicionamentos, o nosso agir, o nosso falar, o nosso caminhar, vão expressar aquilo que nós estamos sentindo e aquilo que está em nossos corações. Então, remover os ídolos, né, que Manassés fez, né, as atitudes que ele teve de remoção dos ídolos, traz um ensinamento para nós, de nós adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, de nós removermos todos os ídolos que porventura estejam em nossas vidas, que nós venhamos adorar somente ao Senhor. Amém? Versículo 20. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade. E seu filho Amon foi o seu sucessor. Então ele morreu, descansou, e agora Amon, né, que tinha 22 anos de idade, começou a reinar, e ele reinou por 2 anos em Jerusalém. Versículo 22 vai dizer: ele fez o que o Senhor reprova, a semelhança de seu pai. Amon prestou culto e ofereceu sacrifício a todos os ídolos que Manassés havia feito. Mas ao contrário de seu pai, Manassés não se humilhou diante do Senhor, antes aumentou a sua culpa. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e a seu filho. Então, que terrível, né? Amon viu que o pai, né, tinha entrado no caminho errado, colheu por aquilo, foi preso, né, foi capturado, foi levado para a Babilônia. Ele se humilhou diante de Deus, Deus teve misericórdia, Deus permitiu que ele retornasse para sua pátria, para sua nação. Manassés
restaurou o templo, né? Teve atitudes de correção, né? De mudanças, de arrependimento. E agora Amon, ao invés de manter esse caminho bom de Manassés, ele então opta em fazer aquilo que o pai havia feito de errado. E por causa disso ele colhe, né, o pior, né, que ele poderia colher. Ele foi assassinado pelos seus próprios oficiais, né? Teve uma morte muito prematura, né? Ele conseguiu reinar apenas 2 anos, né? E morreu muito jovem, né? Ele começou a reinar com 22 anos e com 24 anos ele já foi assassinado. Então, queridos, que haja em nosso coração uma disciplina, né? Um cuidado, um zelo por aquilo que Deus faz em nossas vidas, pela palavra de Deus, para passarmos por nossas gerações. Que eu e você, que nós venhamos orar mais e mais pelos nossos filhos, por nossas gerações. Ainda que os filhos estejam afastados, ainda que os filhos estejam distantes do caminho do Senhor, cabe a nós orar por eles e declarar a salvação na vida deles. Cabe a nós declarar Jesus e através das nossas vidas, através de nossas atitudes, sermos modelo para eles. Amém? Que essa palavra de hoje fique ao seu coração, que você possa entender o cerne dessa palavra, que Deus, quando nós nos arrependemos, quando nós nos colocamos diante dele com sinceridade, com contrição, ele perdoa os nossos pecados, ele restaura as nossas vidas. Então, lembre-se, ao pecar, você ainda tem um advogado fiel, que é Jesus, que perdoa os seus pecados e te restaura. Então, não brinque com o pecado, afaste-se do pecado, mas corra para Deus, se aproxime de Deus, tá bom? Que Deus abençoe seu dia, que você tenha uma semana cheia de bênçãos, uma semana que está iniciando hoje, segunda-feira, uma semana repleta de bênçãos, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que você seja instrumento nas mãos dele para ser e fazer a diferença nessa geração, tá bom? Que Deus te abençoe, não esqueça de curtir essa mensagem, se você sentir de comentar também, comente, mas principalmente compartilhe para alguém, talvez um amigo que está afastado, compartilhe aí no grupo de WhatsApp do seu ambiente de trabalho, da sua família. Eu tenho certeza que essa palavra vai gerar e vai trazer edificação para outros. Tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um forte abraço.